Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de maio. Só que assim, quando eu comecei a me organizar e tudo mais com roteiro e essas coisas aqui pro vídeo, eu já sabia que eu não tinha batido a meta do mês, que eram de 5 livros. Só que, na minha cabeça, eu tinha lido um livro a mais ainda esse mês. Então assim, a minha reação foi completamente aquele emoji meio sorrindo, meio chorando, com uma lágrima, sabe? No fim, eu li só 3 livros esse mês. O vídeo vai ser um pouco mais curto do que eu gostaria, mas enfim, vamos lá. Para variar, a grande maioria dos meus livros eu tô lendo no Kindle e o primeiro deles não podia ser diferente, então foi A Musa dos Pesadelos, que é a sequência da duologia de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu já falei sobre o primeiro livro em algum outro vídeo, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês. De uma forma bem resumida, o contexto desse universo é que existem deuses, filhos bastardos e uma cidade perdida. Esse segundo livro ele também é narrado principalmente pelo Laszlo, mas ele tem personagens novos que trazem uma perspectiva nova sobre esse universo, que é a Cora e a Nova. Além disso, a gente também tem algumas partes do livro em que quem narra é a Sarai. Eu adoro a forma como a Laini ela traz a entidade família como algo completamente fora meio que do esquadro tradicional, sabe? Um vínculo muito forte que ele simplesmente não se quebra. Então, cara, eu acho isso lindo. Agora sim, um teste que eu quero fazer em alguns vídeos é trazer a sinopse para vocês. Então, é o seguinte. Após o final surpreendente do primeiro volume da duologia, Sarai e Laszlo, o Estranho Sonhador, lutam para compreender os novos limites de si mesmo, enquanto sofrem nas mãos de uma deusa de mente sombria, que no caso é a Minya, que deseja se vingar dos habitantes da cidade de Lamento. Enquanto humanos e deuses temem as consequências desse embate, um novo inimigo quebra suas frágeis esperanças e os mistérios dos Messartin são ressuscitados. De onde vieram os deuses e por quê? O que foi feito com as milhares de crianças nascidas no berçário da cidadela? E o mais importante de tudo, ao abrir portas esquecidas que revelam novos mundos, os heróis sempre devem matar monstros ou é possível salvá-los? Sarai vai descobrir que apenas a mais terrível necessidade pode nos mostrar nossas próprias profundezas e ela, a musa dos pesadelos, ainda não descobriu o que é capaz. Cara, eu adoro as sinopses de livro, só que às vezes elas são muito curtas. Então, tipo assim, quando tem uma sinopse que realmente traz algo a mais sobre o livro, cara, eu gosto muito. Porque às vezes tu vai ler um livro por causa de um parágrafo e tu fica tipo... o que eu faço com isso, sabe? Esse livro ele tem um foco maior em como o Laszlo ele se relaciona com as crias dos deuses, principalmente a Minya e a Sarai, por conta do final do primeiro livro. E além disso, ele traz uma perspectiva nova, uma versão nova do Afilhado de Ouro, que tem aquele arco de redenção clássico, e o livro também tem, cara, um plot maravilhoso. E eu digo pra vocês, assim, sem querer dar spoilers e tudo mais, por mais que vocês prestem muita atenção, cara, é muito difícil de adivinhar. Sério, é muito bom. E assim, os detalhes dessa história, eles me ganham muito fácil. E é uma coisa que eu sempre digo, se o geral for organizado, se o geral fizer sentido numa história, é muito fácil ganhar as pessoas nas pequenas coisas. Eu dei 5 estrelas para esse livro e eu recomendo a duologia para todo mundo que me perguntar, ela realmente é muito boa. E tem muita gente na internet que diz que vai sair uma continuação, e de fato eu acho bem possível pelo final do segundo livro, porque apesar dele ser, tipo, fechado na história, todos os plots ali eles se fecham, sabe? Ainda tem um contexto para caso queira escrever um terceiro livro, só que, pelo que eu entendi, não tem nada confirmado ainda. Continuando, o segundo livro que eu li foi O Conto de Zoe, que é o início da segunda trilogia de A Guerra do Velho. Em outras palavras, é o 4º livro da série toda. Basicamente, esse livro traz toda a história do terceiro, só que na narrativa da Zoe. A grande maioria dos livros nessa configuração, ele é repetitivo, só que nesse caso em específico, eu não achei, porque a Zoe, no terceiro livro já, ela não vivia colada no John e na Jane. Esse, O Conto de Zoe, ele traz uma perspectiva nova, completamente, assim, dela. Então eu achei muito bom. A sinopse pra vocês. Mundo Novo, Vida 9. Zoe Butin. Eu sempre falo Butin, eu não sei se eu tô falando o sobrenome dela certo. E nem o nome, porque na real ele tem o trema no E. Mas enfim. No auge dos seus 17 anos, fica empolgada de se mudar do pacato planeta Huckleberry para a nova colônia de Roanoke, sem saber que seria a última colônia da humanidade. Entre se adaptar ao fedor do novo lar e aos novos amigos,
Zoe enfrenta os perigos da vida nativa e descobre que muitas raças alienígenas se opõem à existência de Roanoke. Hickory e Dickory, ou Beans, que protegem o lugar, não estão muito contentes com as ameaças. Viu? Tipo assim, ó, são sinopses assim que eu pego e fico... Tá, e... Sabe? Tipo, beleza, tu me dá um contexto inicial, mas falta, sabe? Falta o quê de, nossa, quero muito ler. Entendeu? Formato novo, trago aí pra vocês uma sinopse e também a minha opinião. Mas assim, eu achei o livro bem bom e inclusive eu já tô lendo a continuação, que é o 5º livro da série, e eu espero trazer tanto ele quanto o último, o 6º, porque sim, eu caí numa baita de uma pirâmide literária, porque eu achei que eram 3, no fim eram 6. Eu tô muito animada pra trazer a minha opinião sobre o final dessa série na próxima atualização mensal. Pro 4º livro eu dei 5 estrelas, nada, nunca reclamar de John Scalzi, e se alguém falar dele pra mim, desculpa, vai levar uma cadeirada. E pra finalizar, o último livro que eu li em maio foi O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Assim, eu admito que eu tentei ler esse livro mais nova, só que eu abandonei nas primeiras 20 páginas. Eu tenho ele físico, só que assim, eu prefiro ler, tenho preferido pelo menos ler, no iPad, livros de desenvolvimento pessoal, porque eu gosto de marcar, eu gosto de, né? Só que eu tenho começado a usar post-its diferentes, cores diferentes para citações e tudo mais, às vezes coisas que eu quero trazer conteúdo, então eu tenho preferido ler esse tipo de livro, mesmo que eu tenha físico, no iPad. Aí eu marco tudo, ajeito e tal, e depois eu passo pro livro. Esse daqui é dos meus pais, então eu vi que eles lançaram uma versão azul desse livro. Como uma boa amante de azul que sou, eu vou comprar a versão azul e aí sim eu passo as marcações do iPad pro livro. Mas assim, ó, voltando ao fato da minha primeira tentativa de leitura, quando eu era mais nova, eu achava que eu era bem extrovertida, porque é fácil conversar comigo, eu sempre fui tranquila, nunca me considerei uma pessoa tímida, eu tinha vergonha de vez em quando, mas raras vezes. E hoje eu me considero completamente introvertida. Então assim, esse texto fez sentido pra mim de uma maneira que naquela época não fazia. E eu não sei nem como começar a explicar isso agora. Na minha cabeça, nem tudo precisa de solução nessa vida. Só que a gente precisa de vez em quando se sentir compreendido e visto. E é exatamente o que o Poder dos Quietos faz. Vou ler a sinopse para vocês. Pelo menos 1/3 das pessoas que conhecemos é de introvertidos. Eles preferem ouvir a falar. Trabalham melhor por conta própria do que em grupo. São inventivos e criativos, mas não gostam de se autopromover. Foram responsáveis por inúmeras contribuições fundamentais à sociedade, mas muitos de nós não sabemos disso por conta de um traço marcante de sua personalidade. Eles são quietos. Com a fascinante pesquisa e histórias reais sobre anônimos e personalidades como Chupin, vou ficar devendo, Einstein, Bill Gates e Barack Obama, o Poder dos Quietos mostra como pessoas reservadas podem se tornar grandes líderes e ser bem-sucedidas por causa da introversão, e não apesar dela. Susan Cain explica como o ideal da extroversão nos levou a subestimar os introvertidos. Ao pressioná-los a serem mais expansivos, acabamos obstruindo sua criatividade e seu potencial de liderança, fazendo com que todo mundo saia perdendo. Escrito com sensibilidade e bom humor, esse livro ensina os introvertidos a tirar proveito de seu jeito de ser e aumentar sua autoconfiança. Tão importante quanto isso, também mostra que não precisamos tentar mudá-los para que eles alcancem pleno potencial. Cara, esse livro me pegou muito em questão a trabalho, porque como eu trabalho com marketing propriamente dito, tipo social media, criação de conteúdo, existe uma cobrança gigante para apareça, fale um monte, você precisa estar ali, você precisa ser visto para ser lembrado e tal. Ok, eu concordo que para ser lembrado eu preciso ser vista, mas eu posso ser vista mesmo em silêncio, sabe? Estar no lugar certo, às vezes é o suficiente. Às vezes eu não preciso dominar uma conversa. E muitas vezes quem domina a conversa faz aquele monólogo gigante. Eu já não presto atenção a partir da metade. Então, pra mim, aquela pessoa não vai ser lembrada. Ela vai ser esquecida completamente e eu não vou gostar dela. Assim, nada contra a gente tagarela. Eu sou tagarela. Só que assim, um monólogo sobre si mesmo é só autopromoção. Enfim, eu me apaixonei, eu grifei várias partes e esse mês eu só li 5 estrelas, então assim, aparentemente eu não foquei na quantidade, mas eu peguei legal na qualidade. Então, apesar do vídeo um pouco mais curto, essas foram as minhas leituras de maio. Me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses e eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.